Olá, meus filhos, sejam bem-vindos a mais um programa Coruno, onde refletimos o Evangelho do dia. E hoje, dia de Nossa Senhora Aparecida, iremos refletir o Evangelho que está em São João, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Então já pegue sua Bíblia e comece a abri-la no capítulo 2 de São João, do versículo 1 ao versículo 11. Como já é sabido por muitos, nós temos 3 anos na Igreja Católica: o ano A, o ano B e o ano C. O ano A dedicado a Marcos, o ano B a Mateus e o ano C dedicado a São Lucas. O Evangelho de São João, ele vem sempre em grandes festas ou solenidades durante os 3 anos que nós celebramos na Igreja, dentro do ano A, do ano B e o ano C. Então hoje, festa de Nossa Senhora Aparecida, nós leremos e meditaremos o Evangelho de São João. No terceiro, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no terceiro dia, houve uma festa de casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava aí. Jesus também tinha sido convidado para essa festa de casamento, junto com seus discípulos. Faltou vinho, e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, que existe entre nós? Minha hora ainda não chegou. A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: façam o que ele vos mandar. Havia aí 6 potes de pedra de uns 100 litros cada um, que serviam para os ritos de purificação dos judeus. Jesus disse aos que serviam: encham de água esses potes. Eles encheram os potes até a boca. Depois Jesus disse: agora tirem e levem ao mestre-sala. Então levaram ao mestre-sala. Ele provou a água transformada em vinho, sem saber de onde vinha. Os que serviam estavam sabendo, pois foram eles que tiraram a água. Encheram. Então o mestre-sala chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados estão bêbados, servem o pior. Você, porém, guardou o vinho bom até agora. Foi assim, em Caná da Galileia, que Jesus começou seus sinais. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de São João, ele é rico em detalhes. Ele é rico em sinais. Aqui nós temos vários pontos que mereceriam ter um tempo maior para debruçarmos sobre cada um deles e compreendermos nos mínimos detalhes cada um destes pontos que São João coloca aqui neste pedaço, nesta perícope, nesse texto que nós acabamos de ler. Só que o nosso tempo é muito escasso para ficarmos durante muito tempo meditando em cada palavra do Evangelho de São João. É um Evangelho maravilhoso. Eu recomendo vocês a lerem o Evangelho de São João, mas com calma, porque em cada frase São João guarda um tesouro que merece ser desfrutado. Então veremos algumas coisas aqui agora. Quando fala no terceiro dia, nós devemos compreender que é o terceiro dia depois do encontro de Jesus com Natanael. Natanael, aquele mesmo que estava debaixo da figueira, e que Jesus viu os lamentos, os choros dele, e disse que ele era um homem sem mentira, sem falsidade. 3 dias depois, aqui nós estamos na boda de Caná. E podemos compreender que estes 3 dias se referem ao 7º dia de início do ministério de Jesus.
quando Jesus começa o seu ministério, 3 dias depois ele encontra com Natanael e logo em seguida, quando completa este tempo, ele está na bodas de Caná. E a bodas de Caná é algo tão interessante que a festa de casamento naquele período histórico poderia durar até 8 dias. Não como hoje, que você paga um buffet para poder programar uma festa de 4 horas. Naquela época, a festa durava em média de 6 a 8 dias. E os vinhos, eles precisavam ser consumidos em todos os dias da festa. Porque o vinho, não falo aqui de suco, porque não existia suco de uva nesse momento aqui, tá? Eu falo de vinho mesmo. E o vinho, ele precisava ser consumido todos os dias, porque ele é símbolo da alegria. E você vai perceber isso desde o Antigo Testamento, porque em momento algum na Bíblia se fala de suco de uva. Sempre vai falar de vinho, desde o Antigo Testamento até o Apocalipse. Então é importante compreendermos isso. Só que hoje, por estarmos comemorando o dia de Nossa Senhora Aparecida, eu gostaria de me prender a um detalhe em especial, que é a figura de Maria aqui na bodas de Caná. Primeiro, ela que vai perceber a falta de vinho. Ninguém chega para ela para dizer: olha Maria, acabou o vinho, o que eu vou fazer? Não, ninguém chega para ela para dizer. Ela é uma mulher atenta, ela é uma mulher observadora. Assim como as mães que observam tudo o que acontece com seus filhos. Uma mãe que só de olhar já sabe o que o olhar do filho tem a dizer. Esta mãe, esta mulher chamada Maria, que estava na festa como convidada, percebeu a ausência de algo que é para a cultura judaica de suma importância, que é o vinho, sinal da alegria. E aí ela chama reservadamente seu filho e diz a ele: perceba também como que João é minucioso neste momento. Ela vai chamar Jesus e vai dizer: eles não têm mais vinho. Ela não pediu ele para fazer algo em específico. Ela comunica ao filho que não tem mais vinho. É importante compreendermos isso porque vai nos remeter ao livro de Gênesis no capítulo 3. Lá no capítulo 3, nós vamos perceber que tem uma mulher, Eva, que vai induzir o homem, Adão, a pecar e a levar toda a sua casa, toda a sua prole ao pecado, né? Dando origem ao pecado original. E aqui nós temos uma mulher, e é até interessante que João ele não vai chamar Maria de Maria, na maioria das vezes ele vai falar mulher, fazendo uma lembrança lá do Gênesis, a mulher que levou Adão ao pecado. Agora você vai ter uma mulher que vai levar o homem à salvação da humanidade. Então ela vai induzir Jesus a começar o seu processo salvífico. Enquanto ela fala, eles não têm mais vinho, é o mesmo de dizer, eles não têm mais alegria. Falta alegria neste casamento. E aí precisamos compreender que o casamento é um sinal, o casamento humano entre um homem e uma mulher é um sinal do casamento entre Deus e a humanidade. E aqui nesta festa de casamento falta a alegria. E quando ela fala para o filho, falta o vinho, ele vai dizer: mulher, o que eu tenho a ver com isso? Ela sai de fininho e ele vai tomar as providências. É importante compreendermos que esse mulher não é uma falta de respeito de Jesus para com a sua mãe. Muito pelo contrário. É uma forma de tratamento daquela época muito respeitosa.
como hoje nós temos o hábito de chamar mulheres mais velhas de senhora. Não chamamos comumente pelo nome, mas a tratamos como senhoras. Então, naquele período histórico, que não é o nosso, é importante fazermos essas distinções, era falado mulher. Jesus vai providenciar um vinho. E aí a parte mais interessante, no finalzinho do texto bíblico que lemos hoje, é que o mestre-sala, que é aquele responsável por averiguar se a festa de casamento estava dentro do combinado, seguindo os protocolos dos rituais daquele período histórico, ele vai dizer que era comum as famílias guardarem os vinhos menos bons para serem distribuídos quando os convidados já estavam mais alterados. Mais um sinal de que não se trata de suco de uva, mas de vinho. Então, neste momento, ele vai elogiar o casal e vai dizer assim: vocês fizeram o contrário, guardaram o melhor vinho para o final, porque a alegria da festa de casamento é o Cristo, o Senhor, nosso Rei e Salvador. Então aquela mulher que outrora induziu Adão ao pecado, agora nós vemos no capítulo 2 de São João uma mulher induzindo Jesus, o homem, o Filho do homem, a levar a humanidade para o caminho de salvação por meio da alegria que é a presença dele. Não existe maior alegria do que estar na presença do próprio Salvador. Por isso eu te convido no dia de hoje a louvar e agradecer a Deus pela presença e que é esta mulher, a Senhora de Aparecida, nas nossas vidas, enquanto indivíduos e enquanto nação brasileira. E também te convido a rezar uma Ave Maria pela nação brasileira no dia de hoje, para que o governante que será eleito daqui a alguns dias por todos nós seja conforme o coração de nosso Senhor Jesus Cristo e que nos traga a verdadeira alegria que provém dele, do próprio Cristo e Senhor nosso. Que estes governantes sejam impelidos pela ação do Espírito Santo a fazer com que o bem comum prevaleça e não o bem de alguns em detrimento de todos. Fique com Deus e que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.